Olá, boa noite, tudo bem? Estamos começando o quinto e último videocast Raízes de Itagi. É um projeto apoiado pela Lei Paulo Gustavo. E hoje, recebendo aqui uma mulher, e a gente sabe que cultura é arte, é inclusão e não poderia ser diferente. Recebendo aqui a artista visual Fabiana Arruda. Eu gostaria que você falasse sobre a sua trajetória de vida. A gente vai conhecer sobre você, mas antes, claro, dizer seja muito bem-vinda. Eu agradeço bastante mesmo. Estou imensamente feliz pela oportunidade, né, de estar aqui como representante feminina, né, artista e da terra, né, que é mais importante. Então, eu me chamo Fabiana, né, Arruda, mais conhecida como Fabiana Arruda. Eu sou natural de Itagi. Saí daqui muito nova, saí com 18 anos. E retornei há menos de 3 anos, né, para a cidade. Fui muito bem acolhida. E hoje eu estou trabalhando em diversas áreas. Então, eu sou uma artista muito inquieta. Hoje em dia, eu faço também tatuagem, né? Trabalho também na rede municipal, sou professora. Estou desenvolvendo também um trabalho artístico, né? Tem um grupo de artesãos na cidade e, como vocês podem observar, meu trabalho está pautado também na sustentabilidade, né? Então, eu procuro estar mostrando um pouco da cultura de Itagi. Então, Pronto. como vocês podem perceber aqui nos meus trabalhos, né? Então, é, o, a arte, ela se expande, não tem como você ser um artista, vou pintar somente tela, porque o mundo que a gente percebe, né, várias nuances. Então, de um desenho, você pode, a partir do desenho, fabricar telas, também você pode também desenvolver fotografias, porque o seu olhar já modifica, já é um olhar mais artístico, e uma fotografia pode se tornar também um filme, né? Então, assim, a arte, ela se conecta a várias linguagens, né? Existem várias linguagens artísticas. Então, é um Que mundo que se expande. verdade. E Fabiana Arruda, a origem, seus pais e como começou esse interesse e essa paixão pela pintura? Bom, eu sou filha de Rosenita Santos Arruda, mais conhecida como Ita, e eu lembro que minha mãe ela gostava muito de escrever, né? E meu pai, Hélio Santos Vieira, ele gostava de tocar sanfona. Então era incrível, né? Como a minha veia artística, né? Ela tá bem Ligado à origem, né? ligada, né? Bem ligada assim à questão também da terra, né? E assim, minha tia Negali, que também é bem conhecida assim, é uma artista também da terra, ela conta que com 7 anos eu já riscava, já tinha esse dom mesmo de ver e perceber o mundo ao meu redor. Porém, eu só vinha desenvolver mesmo, fazer cursos quando eu saí de Itagi, né? Porque infelizmente não tinham cursos aqui em Itagi. Inclusive, eu tenho, né? Eu fico feliz por ter montado também um curso de artes, né? Então, eu leciono na minha casa aulas particulares. E depois dos 18 anos que eu passei a estudar realmente a arte. Porém, eu não desenvolvi, não fiquei na profissão. Eu acabei fazendo outra faculdade, né, de turismo. Então, eu gosto muito de estudar cultura e de línguas também. E aí, após o retorno aqui em Itagi, para você ver, né, quanto tempo demorou. Eu retornei para cá depois de mais de 25 anos. Então, os bons filhos, a casa retorna e surgiu essas manifestações artísticas. Eu tive a oportunidade de dar aula, né, em sala de aula. Então, aí começou daí. E só que há 5 anos eu passei a tatuar também, É né? tatuadora Sou também tatuadora, profissional. exatamente. Então, você vê que as nuances, não é, as ramificações são muito variadas. Então, algo que eu falo sempre na sala de aula, né? Antigamente pensava-se que artista pintava quadro e desenhava. Então, hoje, depois que eu me formei e passei a estudar mais a fundo, eu vejo que é uma porta de entrada.
Então, a porta de entrada é começar pelo esboço, né? Pelo desenho. Aí, se você desenvolve já a pintura, hoje em dia já tem a pintura digital também, a ilustração. Então, a própria tatuagem também, que é uma arte na pele. Então, hoje eu já estudo animação, então já estou no mundo já virtual, que a inteligência artificial está vindo aí também, tá? É uma ferramenta muito importante também para o artista. Sempre se atualizando, né? Exatamente. Eu acho que o artista ele é visionário. Então você vê que desde que a história existe, assim, a arte está sempre se modificando. Então é essencial para o artista ter essa visão além do alcance também. Porque muitas vezes o fato de você, né, ver uma peça simplesmente focar ali, mas o artista ele vê o além, né, ele percebe. Então, e também além de desenvolver também a criatividade e a imaginação, né, que a arte propõe, que é muito importante nos dias de hoje, né, você ser uma pessoa versátil. Por isso a arte visual, né? Porque além da pintura, da tatuagem, tem a questão de fotografias, então abrange toda essa estrutura quando se trata do visual. Exatamente. A arte ela possui várias linguagens, né? Inclusive a linguagem visual, que são todas essas aí que existem, né? Também tem outros tipos também. Então, tem o teatro, a música, a performance, a arte contemporânea. Então, a arte hoje é algo intenso. Então, você entra numa galeria de arte, você vê objetos que estão ali, de certa forma, num espaço que é aquele espaço que propõe um olhar diferente, né? Um olhar crítico, né? E, enfim, a arte é uma mentira, né? Segundo Picasso, é uma mentira que nos conta a verdade. Então, o mundo seria, eu acho que seria sem graça, né? Se não tivesse algo assim para você admirar, né? Admirar o belo. Então, a contemplar, tem uma passagem na Bíblia que fala, né? Contemplar os lírios dos campos, né? Então, quando você para contemplar, você passa a ter a essência também divina, né? Então, acho que é um presente divino, né? A arte que nosso Criador, né? Que é o arquiteto do universo, deixou para a gente. Então, verdade, com certeza. E é amplo essa questão da arte, né? Da cultura, é muito ampla. Exatamente. Vive e vem se expressar através de várias nuances a arte. Fabiana, conte aí sobre projetos sociais, porque há um tempo iniciou alguns projetos sociais com pinturas em alguns locais da nossa cidade, no município, envolvendo pessoas de alguns bairros. Sim, eu comecei, na verdade, um projeto social lá em Barra Grande também, onde eu pude conhecer pessoas que se mutilavam, se automutilavam, né? Algumas sobretudo mulheres. Então, partiu daí o princípio também de poder estar retribuindo também, né, para a sociedade. E aí, muitas delas tinham marcas também, né, dos cortes, e, enfim, momentos tristes que elas passaram e se arrependeram. E, enfim, tinham vergonha de mostrar, né, o seu corpo. Aí eu comecei a tatuá-las também, para poder estar camuflando aqueles cortes. E aqui, chegando aqui em Itagi, eu tive também a necessidade também de estar expandindo também, né, o elo também entre o artista e a comunidade. Então, eu comecei a pintar alguns lugares no bairro do Riachinho. Então, foi bem divertido esse momento. É um processo que segue, né, continuamente, eu acho que não tem fim. Compartilhou a arte, Exato, né, com aquela comunidade. Exato. Então, tem algumas fotos também no meu Instagram, que quiser dar uma olhadinha lá, que é Fabiana Arruda Arte. Então, as crianças, elas... Pintavam também? Participavam sim, da inclusive pintura? eu fiz um muro também, dedicado também à questão da valorização do espaço também, autoestima também, porque é um bairro conhecido, né, por ser um bairro carente,
Então, eu quis também poder deixar o bairro mais bonito para que as pessoas pudessem tirar foto, né? E é tanto que eu coloquei eu amo, né? Uma frase eu amo Itagi. Então, eu coloquei tipo o bairro, um coração, né? E a frase. Então, as pessoas elas admiram também o belo, né? Quando você admira o belo, então acho que gera uma emoção forte, uma alegria, né? Uma contemplação. E expandir também. Então, eu escrevi também uma frase, amor gera amor. E o último painel que eu criei também com a ajuda das crianças foi para comentar sobre a violência. Então, tem um número lá do Disque Denúncia. Então, esse projeto ele surgiu assim espontaneamente também. Eu pedi também ajuda para o meu primo também, para a gente começar. E começamos com recursos próprios, né? E segue. Então, esses são os principais também projetos sociais, né, que eu tenho na cidade. Pronto. E as suas pinturas, você produz esse seu trabalho, vende o seu trabalho, como tem exposição Sim, dos produtos? Eu também organizo também uma feira também de artesãos, né? Essa feira é bem conhecida, já vai fazer um ano já que nós estamos aí na persistência, né? Na luta aí para que ocorra pelo menos uma vez, né? Por mês na praça. Aí a gente escolhe, né? Tem 2 praças, né? Que a gente geralmente trabalha e a gente tá expandindo cada vez mais, então agregando a cultura local também. Então, onde são expostos os principais trabalhos, né? Tem muito bordado, tem trabalho com pedras também. E eu sempre estou expandindo, de certa forma. Então, estou com esse trabalho, né, pintado na madeira também, uma madeira também que rústica, já estava, né, rústica, trabalho rústico, e onde eu procuro também estar mostrando um pouco da cultura local, da flora, da fauna. Você vê que aqui é um beija-flor, né? E esse pássaro aqui já é um tico-tico, né? Já é um pássaro encontrado também na região, né? Outro fruto também que é muito importante, né? Todos nós conhecemos, que é o cacau. Então, agora eu estou desenvolvendo esse projeto novo, né? Que a cidade está se abrindo para o turismo, né? Que Verdade, também é importante estar comentando. Então, está se expandindo. Eu acredito que essa expansão, né? Vai contribuir muito com o crescimento econômico da cidade, e a arte está sempre acompanhando, né? Então, a arte está mostrando um pouco da realidade em que a gente vive, né? Então, esses são os principais, né, projetos. Eu acredito que ainda vai vir mais por aí também. Sobre sua arte, ali na Cabana Riacho Doce, tem uma arte sua ali, quando chega, logo se sim, observa, né? Sim. Uma pintura feita por você que realmente chama bastante atenção. Árvore, que eu fico feliz, né? Esse, na verdade, foi o meu primeiro trabalho, Val, aqui em Itagi, né? Eu convenci Candião, né? Candião, nosso parceiro, aquele lugar é belíssimo também para contemplar e para fazer artes, e eu fiz um estudo também, né? O que estava necessitando naquele lugar turístico também, com ali um portal para várias outras cachoeiras. Então eu fiz um mapa também com os roteiros turísticos da região. Eu acho que estava faltando aqui, né? Então peguei um embalo desse desenvolvimento, né, turístico também, e pintei os pássaros, que eu admiro bastante. Então o trabalho meu sempre vai ter algo ligado à natureza, sempre. E cachoeiras, que eu sou apaixonada. Inclusive Itagi é um lugar belíssimo, tem muitas cachoeiras. E são os principais, né? A cachoeira, pássaros e o cacau. Então, sempre vai ter trabalhos meus voltados à cultura local. Itagi é uma cidade abençoada, porque nos 4 cantos da cidade se observa rios, cachoeiras, e sim, isso é um privilégio de poucos municípios brasileiros, e nós temos essa riqueza natural, esse recurso hídrico impressionante.
Isso é muito importante para nós. Exatamente. E é importante também a gente estar levando, né, a nossa cultura também para fora. Então, você vê que resgatando a história também da cidade, eu que percebo nas salas de aula, que meus alunos eles não têm interesse pela história local. Então, a arte ela aproxima o passado, né, da realidade em que a gente vive e faz uma prospecção no futuro melhor. Então, a cidade de Itagi, ela é muito rica, tanto naturalmente quanto culturalmente também. Então, é uma cidade abençoada. E eu acredito que essa conexão, né, com o olhar das crianças, né, vai mudar bastante, né, na medida que a gente for desenvolvendo mais a nossa cultura. E a arte é uma porta de entrada, ela pode também, como eu posso dizer, tirar, né, libertar o ser humano também de algumas emoções desagradáveis. Então, ela pode ser terápica também. Então, a arte ela tem muitas funções. Não é só você admirar pintor, que lindo. Aquilo ali vai mudar você por dentro. Então, as cores também têm um significado também especial. O espectro, né, a cor violeta, por exemplo, ela transmite espiritualidade, o azul já transmite a paz. Então, tem uma filosofia por trás de tudo que das cores que existem nas pinturas, o porquê. Então, simplesmente não é pintar e pronto, não. Na medida que você também pinta, você vai se transformando também. Então, é uma libertação também, é uma troca. Então, gente, eu acho que é tão bom poder pegar um pincel e transportar esse sentimento. Eu acho que você se transporta também desse mundo. Então, com certeza. É algo admirável. Você mesmo, você gosta de fotografia, né? E imagina, você se perde ali e se encontra também. Verdade. Vamos falar um pouco sobre a questão de Fabiana Arruda, tatuadora, porque a gente sabe que a tatuagem, ela a certo ponto é criticada também, tem Sim. a questão de um preconceito, talvez por falta de informação, e para o tatuador do gênero masculino é difícil e é preciso a gente falar isso. Como foi encarar essa profissão de tatuadora? Fabiana Arruda encontrou algum tipo de resistência, preconceito? Olha, a primeira resistência foi o medo, porque era o medo de você errar. Né? É verdade. Eu já errei bastante, mas sempre com aquela vontade de fazer o melhor. Então, essa minha trajetória de 5 anos, acredito que eu só venho evoluindo, né? Sempre, e também a questão também de estudar também sobre biossegurança também. Então, é algo que no início eu até tinha pesadelo. Eu ficava com medo de contaminar alguém, de me contaminar. É um dos pontos também que trava, às vezes, o tatuador, é o medo. É o medo a insegurança de não acertar. Mas a primeira vez que eu peguei numa agulha, que eu, senti que a linha podia marcar para sempre uma pessoa, eu entrei num estado de êxtase. Eu fiquei maravilhada. E, enfim... e também saber que a tatuagem, ela também, ela é estética, né? Eu digo que é um acessório. Eu amo minhas tatuagens, não me arrependo de nenhuma. Eu acho que a minha tatuagem é um pouco de minha segunda pele, digamos assim. Ela conta a história de minha vida também. Então, ela me identifica, né? E ela tem um papel social grande, como eu falei. Eu riscava meninas que tinham cicatrizes, né? Então,
ela também tem, e também eu encontro muitos clientes que querem também. Eu já escondi muitas cicatrizes, assim, camuflei através da arte. Então, pessoas que tinham vergonha de mostrar partes do corpo também, tanto por ter mancha, cicatriz, por ter também... Uma vez eu tatuei uma mulher que ela tinha uns cambitinhos, né, digamos assim, as pernas magrinhas, ela tinha vergonha de mostrar as pernas. Aí eu fiz uma guerreira, assim, ela se renovou, então autoestima também. Elevou, Então, né, a autoestima, então, muito importante. Exatamente, a autoestima. Eu tenho uma vizinha que ela é muito engraçada, né? Ela tem 92 anos, né? Aí quando ela me encontra na rua, meu Deus, ela me olha toda assim, ela fala, menina, isso é coisa do demônio, não faça mais isso não. Eu falei, mas Deus, ele não está preocupado com tatuagem não, ele sabe que está no meu coração, então assim, tem essa resistência também por parte das pessoas idosas, né, que acham, né, que é algo assim demoníaco. Hoje está até mais normal, né, devido aos avanços. Alguns É. idosos estão se atualizando por questão do celular. O mundo está aqui, né? Exatamente. Aí vai se adequando, se acostumando e a conexão, né? Isso. É a conexão com o novo sempre está ocorrendo. Então, assim, você vê que hoje, tipo, eu tenho um aluno de 14 anos que já tem 2 tatuagens. Acho que antigamente aquilo era Então, os pais já permitem ter tatuagem. Eu digo, meus alunos, não tatuem cedo, não. Eu sou tatuadora, mas vocês estão mudando. Estão sempre, né? A gente está passando por transformações. A minha primeira tatuagem, eu tinha 30 anos. Hoje eu estou com 40, então você vê que eu demorei um pouquinho, Tem que ter esse cuidado, porque até mesmo por questão de arrependimento, Exatamente. Então você tem que estar com o pensamento realmente formado, se é aquilo realmente que você quer. Porque é para sempre, né, a tatuagem. Então, assim, eu escolhi bastante minhas tatuagens. E outra coisa também, eu já fiz tatuagem em mim. Então, para sentir como é a dor também, para você também ter aquela sensibilidade porque você está ali diante de uma pessoa que muitas pessoas já fizeram tatuagem, né, pela primeira vez comigo, então tem um medo. Então o tatuador também é psicólogo, viu, gente? Então, é uma questão muito íntima, né? Você fica, às vezes, horas ali com o seu cliente, ele conta um pouco da sua vida, e eu já chorei. Uma vez eu tatuei uma menina que ela estava fazendo o pezinho do filho, que tinha acabado de falecer, na verdade, 6 meses, né? E ela levou uns 2 meses para fazer a tatuagem comigo. E aí, no dia que ela fez, ela se tatuou, a gente terminou, ela saiu correndo. Aí eu falei, nossa, será que eu falei alguma coisa que desagradei? Na verdade, ela saiu correndo porque ela foi chorar, por causa da emoção que foi tanta. E também teve uma vez também que eu chorei bastante, tive que abaixar assim, a minha cabeça para a cliente não sentir, né? Ela estava tatuando o nome do irmão e a data de nascimento e um coração, porque ele morreu de parada cardíaca também. Então, assim, o tatuagem é um elo que você cria no momento que é muito emocionante. De fato, a profissão de tatuador vai muito além de você tatuar a pele. É você se conectar com o seu cliente. Então, eu já teve também situações engraçadas também, que quando eu morava em Barra Grande também, né, eu era a única tatuadora mulher. E tinha mais 2 colegas homens tatuando, né? Aí um rapaz, ele veio até a mim porque os outros tatuadores não queriam tatuá-lo. Eu perguntei por quê, meu amigo? Porque a tatuagem é na coxa, assim, próxima à parte íntima, né? Falei, pode vir, meu filho, eu não tenho essa besteira, não. Eu sou profissional. É profissional. Então, assim, também tem essa questão também, né, do mundo também, a gente também saber a questão de ser profissional, porque a pessoa se entrega ali. Então, tem que ter uma ética profissional. Tem a ética profissional. Infelizmente, alguns tatuadores, né, se perdem nesse meio do caminho aí, mas eu busco estar sempre, né, na minha ética mesmo. E, enfim, graças a Deus, é uma profissão que eu amo.
também é mais uma, né, profissão na minha vida que eu admiro, e o tatuador ele sempre tem que estar se atualizando também. Verdade. Então, não é fácil, digamos assim, eu vou me manter tatuadora. Não. Outras pessoas estão vindo também, cada vez mais jovens estão tatuando. Tem tatuador que começa a vida novo, 12, 13 anos, e forma a sua vida. Então, é uma profissão rentável. Tenho amigos que começaram cedo, 16 anos, hoje estão com seus 40, já está com a vida toda montadinha. Assim. Por isso que tem que ter esse pensamento de atualização do Exato. profissional. Porque em toda área, quem não se atualiza fica para trás. Fica para trás. Então, assim, atualização, biossegurança é importante, equipamentos novos também estão revolucionando. É bom também participar de convenções também, é um lugar muito bacana para você manter-se informado, criar também um network também, e enfim. Então, tão bom quanto tá, né, em convenções também, tá tatuando também em convenções, né? Verdade. Ô, Fabiana, você também tem uma outra paixão, que é a questão da arte cênica, que é do teatro, que há um tempo a gente conversou, você falava sobre isso. Exato. Inclusive, tinha em pensamento de um projeto para a oficina de teatro, talvez aqui no município. É algo que eu estou começando, né? Tá bem novinho. Eu acho que ainda tá na gestação. Então, o professor, como eu sou professora, acabo que tem uma demanda específica, né, na escola. Aí, tipo, o professor fala, estamos precisando de alguém para organizar uma peça. Aí olha para um, olha para outro, Fabiana. Então, Fabiana é artista, então Fabiana tem um olhar criativo. Então, lança a Fabiana no mundo aí das artes cênicas. Então, assim, tô recomeçando, né? Porque a última peça, meu Deus, eu acho que eu tinha uns 15 anos. E, enfim, a necessidade também, eu sou inquieta, né? Então, o que vier também, eu tô aí aprendendo. Como eu falei, eu sou um espírito criativo, uma vez que a mente se expande, ele nunca volta ao normal. Então, eu parto desse princípio. Então, estou começando na escola, basicamente, né? Os projetos são projetos voltados também com os meus alunos. Então, eu e um colega fizemos uma seletiva de alunos também. Então, a gente está trabalhando com esses alunos que se destacam. Então, tem alunos que um aluno falou para mim que isso me ativou, assim, me motivou bastante a continuar no projeto. Ele falou, minha tia, é meu sonho ser ator. Olha que legal. É meu sonho. Eu falei, nossa, é verdade. Então, muitos sonhos ali estão se encontrando. Então, eu fico feliz de estar sendo aquela ponte também, né? Então, sou uma referência para ele. Então, tem pessoas que me veem na rua, vêm falar comigo, que admiram o meu trabalho. Então, meu Instagram, às vezes, muita gente me segue, gente que eu não conheço. Muita gente nova me seguindo, muito aluno também. Então, eu acabo sendo uma referência no mundo da tatuagem, no mundo da pintura, os projetos sociais também. A arte cênica eu estou começando. Eu gosto muito de comédia. Eu acho que eu levo jeito para comédia também. Então, tem que estudar, né? Aí, enfim, tudo a gente tem que estudar para manter-se no caminho certo. Então, faço conexões também com pessoas que estão na área do teatro e eu expandir sempre e evoluir. Com certeza. E sobre o projeto dos artesãos locais, que é muito importante a expressão da arte em praça pública para expor e as pessoas conhecerem o trabalho de artistas do nosso município. A gente é um celeiro de artistas de todas as áreas, de artesãos locais. Então, a gente tem pessoas que confeccionam materiais de pedras que são retiradas de rios, riachos aqui do nosso município. Exatamente. Inclusive, hoje eu tive uma reunião, né, muito importante com os artesãos e vamos, após um ano, foi um ano de muita persistência, né, para poder unir os artesãos, porque
muitos têm outras atividades e a arte ela é vista como um segundo plano. Ou seja, eu tenho um trabalho CLT e aí daqui a pouco esse trabalho envolve toda a sua vida, você esquece de cuidar do que você ama, que é fazer o que você ama, que é pintar, que é esculpir uma pedra, esculpir um barro, fazer um vagonite, um crochê. Então, a gente fez esse resgate, né? Então, inclusive, vai ter a feirinha cultural também, após o São João, né? Antecedendo São Pedro. Então, a gente está conseguindo reunir esse grupo, né? de artesãos locais para que eles possam também sobreviver da sua arte. É tão bom, é tão gratificante poder sobreviver do que a gente gosta, criar, né, as mãos, é algo tão terápico. E, enfim, não é fácil, né, trabalhar com arte, realmente é algo que você tem que acreditar. Então, a gente está acreditando nesse trabalho e aí estamos aí. Então, tem artesanatos maravilhosos. Tem uma senhora mesmo que faz uma tapeçaria, ela tem que ir no mangue, tem um determinado período, né? Não pode estar chovendo bastante. Então, assim, você participar desse processo criativo é tão gratificante saber que existem pessoas que podem... Tem artistas que criam seus próprios instrumentos aqui, então, verdade, como verdade. já passou por aqui, né? Então, assim, a gente tem que valorizar. E a gente acredita, e eu espero que um dia possa ocorrer, né, essa materialização de ter um espaço físico para a arte aqui em Itagi. Porque, às vezes, o artista ele tem que se deslocar. O artesão, muitas vezes, ele tem um problema, às vezes, físico. Às vezes o material é pesado, então, assim, a necessidade de ter um espaço físico, cultural, até uma casa cultural, é muito grande. E eu acredito que a minha luta vai ser, e a dos outros também, seja por esse tipo de espaço também, que valorize a nossa cultura também local. Pois é, esse avanço já, aos poucos, já está acontecendo, né? Sim, o que se esperava... Claro. Aos poucos as coisas estão acontecendo. Por exemplo, a Feira dos Artesãos Sim. Locais. Hoje, nas escolas municipais, já acontecem oficinas que têm instrutores Exatamente. Ensinando professores música, ensinando a confeccionar também, ensinando artesanato. Então, é muito importante. As coisas já estão acontecendo de forma gradativa, mas já estão acontecendo. Eu acho isso tão rico, tão maravilhoso poder expandir a mente das pessoas através da arte. E a educação, gente, muda. E eu fico feliz da cidade, né, de Itagi tá sendo agraciada por oficinas tão fantásticas. Gente, eu nunca tive isso, né, na minha educação. Eu acho que as pessoas vão se tornar mais humanizadas, né? Então, tem aula de violão, aula de pintura, aula de balé. Olha, a oportunidade é incrível. Então, as crianças que falam, eu não vou fazer o integral, participem do integral. Porque é uma educação, como está falando, a educação integral, é a educação que forma... Com certeza. Né, que forma você e também ensina você como viver também no mundo lá fora, né? Que é um mundo cada vez mais pautado também na concorrência. É verdade, então, com certeza. A gente tem que saber, tem que valorizar a educação, o conhecimento também. Então, é uma ferramenta muito boa e, de certa forma, sobretudo, uma ferramenta que faz o ser humano transbordar, né, naquilo que é natural, que é o seu instinto. E a arte, ela é natural, ela é do ser humano. Né? Então, desde a pré-história veio a necessidade do homem manifestar o que ele via. Né? Então, muitas vezes o celular, você fica ali, perde um tempo danado no celular, você poderia estar lendo um livro, poderia estar pintando. Com né? certeza. Então, assim, eu acho importantíssimo essa educação integral na educação. Pois é, falar de arte, de cultura é muito importante, muito prazeroso.
É muito bom, mas infelizmente o tempo também não espera. Já chegamos ao tempo aqui. Eu gostaria de agradecer a sua participação, dizer que enriqueceu demais o nosso videocast, esse projeto apoiado pela Lei Paulo Gustavo, e que você deixe assim as suas considerações finais. E meu muito obrigado, viu, Fabiana? Enriqueceu demais o nosso videocast aqui com a sua participação. Fico muito feliz de poder estar passando um pouco da minha experiência, né, para vocês. Hoje em dia eu estou sendo reconhecida também em muitas escolas, né? A última semana passada eu fiz um workshop também numa escola, né, estadual. Eu fiquei feliz pelo interesse também dos alunos, né, de estarem ali comigo também. Eu fiquei, nossa, o conhecimento, a experiência que eu tenho é muito grande. Então, às vezes eu coloco assim, analiso onde eu comecei, onde eu estou e onde eu estarei também. Então, a gente tem que, né, adiantar um pouquinho o processo. Então, o que eu posso comentar, o que eu quero que ocorra é que Itagi se expanda, que milhares de artistas possam transbordar aí sua arte aí também, possam se libertar também, né, através da arte. E eu me coloco à disposição assim, da galerinha que está começando agora, né? Eu fico muito feliz quando eles me procuram e para eu passar o meu conhecimento. E eu espero que esse programa possa, de certa forma, perpetuar, né? Então, o apoio da lei audiovisual também, a Paulo Gustavo e também a Aldir Blanc também, é muito importante para a valorização da nossa cultura. Agradeço imensamente, né, pela oportunidade, fico feliz de ter vindo aqui hoje. E é isso, força sempre. Pronto, a gente que agradece, agradeço a todos vocês que estiveram durante esses 5 episódios do videocast Raízes de Itagi, apoiado pela Lei Paulo Gustavo. Foi muito bom ter estado com vocês, a gente agradece e muito obrigado. Esse foi um projeto Raízes de Itagi, aprovado pela Lei Paulo Gustavo. Tchau, tchau.